Sandro, e também de concretização de promessas, né? Porque o Senhor honrou aquilo que tinha prometido ao pastor, e graças a Deus ontem foi um tempo de celebração, né, por esse grande feito do Senhor na vida dele. Então, que nós possamos também orar pela vida do pastor Sandro. Nós sabemos pela dificuldade, né, envolvendo a sua esposa, né, passando por um grande problema, mas nós cremos que o Senhor tem tudo no seu controle. Nós cremos que vai ser feita a vontade dele. Mas continuemos orando, né, pela sua cura completa em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 26, é um trecho conhecido, versículo 31. Na última semana eu falei que é difícil, né, uma igreja que busca o Senhor, que busca que a leitura da palavra não termos trechos conhecidos, porque temos que ler a Bíblia, temos que conhecer a Bíblia, então os trechos eles são conhecidos nossos, mas a palavra é viva e a cada dia traz um significado aos nossos corações e se aplica à nossa vida de forma muito eficaz. Você crê nisso? Senhor, que a Tua palavra alcance o nosso coração e traga transformação, Pai. Que possamos ser edificados pela Tua palavra e colocarmos em prática, para que possamos ser a cada dia mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir nessa hora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, versículo 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera um pouco. Então eu te espero um pouco. Não tem problema não. Mateus capítulo 26, versículo 31. Amém? Amém. Então vamos lá. Diz assim: Jesus lhe revelou: ainda essa noite todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando no lugar chamado Getsêmani, ele disse: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como assim tu queres. Mas ao retornar à presença dos discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente os discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, referindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Quem não conhecia esse trecho? Todo mundo, né? E é interessante percebermos a primeira atitude de Pedro. Pedro, ele reconheceu em Cristo o seu senhorio. Ele se dedicava a Jesus, andava com ele para cima e para baixo, aprendendo os seus ensinamentos. E segundo ele, estava disposto a se entregar à morte, por conta do que Jesus estava prestes a acontecer, ou a fazer, a se entregar. E ele falou: olha, eu vou contigo até a morte. E se for preciso, eu vou morrer por você, para que você não morra.
eu não vou te negar. E Jesus, Pedro, você não sabe o que está falando não, você vai me negar sim. Pedro, ele tinha um propósito em sua vida, e Jesus sabia disso. Talvez Pedro não sabia o tamanho desse propósito, o tamanho desse projeto, mas sabia que ele foi chamado para um propósito, ele e mais alguns que com eles estavam. Obrigado. Porque Jesus os alertava que o que ele veio fazer não pararia com ele, mas que isso prosseguiria. E muito provavelmente Pedro já estava se sentindo parte daquele ministério de Jesus, cooperador daquilo, mas ele via como Jesus encarnado, assim como ele o via, sendo a força para que eles continuassem fazendo o que estavam fazendo. Eu não sei se você já perdeu alguém próximo, alguém que exercia uma liderança na sua vida, seja um familiar, seja no seu trabalho, seja no ministério, mas quando isso acontece, algo acontece como se tirasse o nosso chão, nosso tapete, e a gente fica meio sem apoio, fica meio sem rumo, sem chão. Eu não quero aqui julgar a atitude de Pedro em querer apoiar em Jesus o seu ministério quanto aqui na terra, como encarnado, e não entender nesse momento o que Jesus estava falando, mas no coração de Pedro, de fato, ele estava disposto a morrer por Jesus, por entender a importância que ele tinha em suas vidas. Talvez se eu perguntar para você, o que você está disposto a fazer por Jesus? Talvez você falaria, eu faço tudo por Jesus, eu estou disposto a morrer por Jesus, eu estou disposto a perder tudo por Jesus, eu estou disposto a viver o que for preciso para estar com Jesus. E talvez essa seja de fato a sua profissão de fé, talvez seja isso que de fato você sinta, ou que você espera que sinta, ou talvez era essa uma resposta verdadeira, a mais verdadeira que você encontrar, quando alguém lhe perguntasse isso. Você seria capaz de morrer por Jesus? Talvez você responderia sim, ou não. Sendo essa a resposta mais verdadeira. Eu não acredito que Pedro estava mentindo para Jesus, ele simplesmente estava respondendo aquilo que o seu coração estava dizendo para ele nesse momento. É claro que nós sabemos a história, é claro que nós sabemos que ele não cumpriu essa palavra, ele negou a Jesus, mas quantas palavras nós dizemos diante do Senhor e que nós também não cumprimos? Palavras que são até mais simples de serem cumpridas, mas que não por isso nós deixamos de cumprir. A história segue. E Jesus vai com ele, com Pedro e mais com alguns homens para algum lugar, e ali ele vai ao Getsemane e resolve orar ali, porque ele estava muito angustiado, e ele externa isso àqueles discípulos que estavam com ele: olha, eu estou muito angustiado, eu preciso falar com meu pai. Ele compartilhou isso no versículo 31, olha, a minha alma está sofrendo dor extrema, eu estou com uma tristeza mortal, eu estou muito angustiado. Um evangelho vai dizer que Jesus suou gotas de sangue, tamanha pressão que estava sobre ele. Realmente ele estava vivendo algo que até o momento ele não tinha vivido. Ele estava prestes a sentir o que era morrer. Jesus era imortal. Jesus estava na eternidade. Ele estava prestes a submeter a pior sofrimento. Eu digo que nesse nível, o único sofrimento tamanho, ele estava ali prestes a sofrer. E ele diz para os seus discípulos: olha, eu estou muito angustiado, eu vou ali um pouco com meu pai, fica aqui comigo, vigia aqui comigo, esteja aqui comigo nesse momento. Ele vai, fica um pouco, e quando ele volta, os discípulos estavam o quê? Dormindo. E ele pega Pedro, não pega os outros não, pega o Pedro, e fala assim: Pedro, você já está dormindo, cara, não pôde ficar comigo essa hora apenas, você não pôde ficar um pouco comigo, já cedeu ao sono. E ele diz a Pedro algo que tem que chamar um pouco a nossa atenção nessa noite, e é onde nós vamos nos ater um pouco. No versículo 41, olha: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é o quê? A carne é o quê? Fraca. Se a carne é fraca, nós podemos desprezar, né? Sim. A carne é fraca, então, poxa, então ela não tem domínio sobre mim. Às vezes nós menosprezamos o poder que a nossa carne tem em relação a nós mesmos. Às vezes nós menosprezamos o perigo que tem quando nós deixamos de vigiar e orar. E esse vigiar,
Às vezes não porque está acontecendo aqui fora, mas o que está acontecendo aqui dentro. Todas as vezes que nós, ou a maioria das vezes que nós somos deparados com essa palavra, vigiai e orai, nós percebemos assim, nós recebemos da maneira, olha, eu tenho que vigiar para as obras do diabo. O diabo é astuto, está pronto para roubar e matar e destruir, está querendo roubar a minha vida, está querendo acabar com a minha casa, está querendo acabar matar os meus filhos, acabar com a minha família. E sim, o diabo quer fazer isso. Sim, o diabo tem um plano de destruir a sua casa e a sua família, mas esse vigiar e orar, eu quero te dar um outro sentido, e o sentido que Jesus estava falando para Pedro, quanto a circunstâncias que a própria carne dele poderia trazer, colocando ele em apuros. Pedro estava extremamente preparado para algo que poderia acontecer. Pedro passou 3 anos com Jesus, sendo edificado, sendo ensinado, sendo exposto a situações de perigo. Ele sabia o que fazer na maioria das circunstâncias, porque ele andava com Jesus, viu o que ele estava fazendo. Imagina você fazer um estágio de 3 anos com Jesus, o que você estaria aprendendo? Quem queria fazer um estágio com Jesus assim como Pedro fez? Eu queria estar com Jesus. Ali vendo Jesus fazendo, colocando as mãos, expulsando os demônios, falando ali as bem-aventuranças, ensinando o tempo todo, tudo que ele fazia ensinava alguma coisa. Eu acho que até Jesus, se ele for lá se dormindo, igual a mim, eu falo dormindo. De vez em quando minha esposa, Johnny, você está dormindo? Né? Não, estou acordado. Johnny, você está dormindo? Aí se eu não responder, no outro dia ela fala, você estava falando dormindo, cara. Se Jesus falasse alguma coisa dormindo, eu acho que ele falaria algo que vinha ensinar alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Jesus lá no barco, dormindo. Se ele fosse sonâmbulo, provavelmente não era. Mas se ele fosse sonâmbulo, muito provavelmente ele ia falar alguma coisa que iria ensinar alguma coisa, porque ele estava sempre ensinando alguma coisa. Estava sempre edificando a fé de alguém. E mesmo exortando, mesmo com o seu cajado, trazendo ensinamentos que vinha fazer os homens crescerem na sua fé, crescerem em intimidade com ele e com seu pai. Jesus estava o tempo todo ensinando, e Pedro estava ali plenamente ensinado, e assim como nós, às vezes nós passamos vida inteira sendo ensinados, aprendendo, colocando em prática grandes coisas, mas eu digo para você, que coisas que nós construímos durante anos podem ser destruídas, na verdade, por pequenas escolhas que nós fazemos, se dominados pela nossa carne. Podemos colocar tudo a perder por pequenos momentos, no qual nós damos liberdade à nossa carne de fazer as escolhas, de agir por conta própria, isso colocando em prova tudo aquilo que nós profetizamos, tudo aquilo que nós declaramos diante de Deus, diante de Jesus. Jesus estava falando, olha, sim, o Espírito está preparado, o Espírito é forte, cara, mas a carne é fraca, então vigia e ora, para que a sua carne não domine sobre o seu Espírito, para que a sua carne não coloque tudo a perder, tudo que foi ensinado até agora, tudo que você tem liberado sobre a sua vida. Deus, ao longo do tempo, vem liberando sobre as nossas vidas coisas grandes, e eu acredito que isso tenha acontecido ao longo desse mês, ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua vida com Cristo, ao longo da sua caminhada. Deus tem liberado sobre a sua vida coisas preciosas, que às vezes não vemos acontecer com os nossos olhos materiais, mas que nós podemos crer com a nossa fé, porque tudo tem o seu tempo, amém? Até coisas que foram liberadas, talvez ainda não aconteceram, porque não chegou o seu tempo, mas podemos nós tomar um rumo diferente do que o Senhor liberou para as nossas vidas, e não alcançarmos aquilo que Ele prometeu para nós. Deus, Ele tem um projeto na sua casa, na sua vida. Deus tem promessas para você, coisas que já estão liberadas na eternidade. Mas nós somos parte desse processo, para tomarmos posse daquilo que Ele tem nos prometido. Jesus, Ele estava numa batalha ali, e essa batalha não era semelhante ao deserto. No deserto, antes de começar o seu ministério, Ele passou 40 dias, não foi isso? Em jejum ali. E com quem foi a batalha que Ele teve no deserto? Com o diabo, não foi? Tentou Jesus. Tentou livrar, entre aspas, daquilo que ele estava passando por aquele tempo, oferecendo pão, oferecendo governo, enfim. Mas Jesus resistiu ao diabo, não é isso? E agora, essa batalha era com quem? A batalha era com a sua
com a sua própria carne, com a sua própria vontade. Jesus estava diante do Pai, falando assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Havia um propósito. Jesus foi enviado com um propósito. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Mas numa oração com Deus, ele expõe aquilo que ele, Jesus como carne, estava sentindo nesse momento, no momento de angústia e dor. Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Havia uma luta no coração de Jesus. Ele estava num momento de grande pressão, de grande tristeza, grande angústia. E ele foi a quem? Ao Pai. E disse o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós sabemos os propósitos de Deus. Nós sabemos, por muitas vezes, o que Ele nos chamou para fazer. Mas existe um momento que nós somos levados ao Getsemane. Getsemane é um lugar de pressão, onde eram frutos pressionados para que um azeite puro fosse recolhido. Jesus foi levado ao Getsemane numa situação de grande pressão. E às vezes nós somos levados a esse lugar, um lugar de pressão, aonde nós nos sentimos angustiados, aonde nós nos sentimos pressionados, não só espiritualmente, mas fisicamente. Os nossos ossos doem, os nossos músculos doem, a nossa cabeça dói, o nosso dente chega a tremer. Por quê? É pressão mesmo. É olhar para um lado e para o outro. Gente, tem alguma coisa acontecendo. Gente, eu tô diferente hoje, eu estou numa situação diferente. Mas para onde Jesus foi nesse momento? Para o Pai. E o que ele fala na sua oração? Deus, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o principal na sua oração foi: mas todavia seja feita a sua vontade sobre mim. Mas que todavia prevaleça a sua vontade sobre mim. Que todavia prevaleça a sua vontade sobre mim, Senhor. E vamos levar em consideração uma coisa: não era mais fácil. Morrer na cruz para Jesus, ele se tornou ao longo do tempo, morrer na cruz para nós, se tornou ao longo do tempo uma coisa poética, uma coisa fantasiosa às vezes, porque às vezes nós deixamos de nos lembrar o quanto doeu para Jesus morrer na cruz, o quanto doeu para Deus entregar o seu filho para morrer na cruz. Foi sofrimento, doeu muito, ele sofreu muito. Jesus chorou, ali naquele versículo que diz, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, e ele chorou por Lázaro, que tinha morrido. Mas não foi o principal sofrimento de Jesus aqui na terra. O principal sofrimento de Jesus aqui na terra foi quando ele foi açoitado até a morte, crucificado naquele lugar, no Gólgota. E tamanha pressão estava na cabeça dele nesse momento, quando sabia que isso estava se aproximando. E o que Jesus faz? Vai ao Pai e fala: olha, todavia, seja feita não a minha vontade, mas a sua. Queridos, nós temos algumas fugas nesse tempo, quando nós estamos pressionados. Nós criamos dispositivos para nos tirar de situações de pressão na nossa vida. E muitas delas não nos aproxima de Deus, assim como Jesus fez, mas nos afasta. Por quê? Porque nós liberamos a nossa carne para agir de modo a nos tirar dessa situação de pressão, de confusão às vezes, de dor às vezes, de sofrimento muitas vezes. E quando nós fazemos isso, nós estamos fadados a um lugar que não é aquele que o Senhor nos chamou para estar. Muitas das vezes, queridos, muitas pessoas entram em vícios para se afugentar de situações, de lugares onde são pressionados. E se sentem pressionados, eles precisam de algo que liberte daquele sentimento, que o liberte daquele sentimento que eles estão sentindo agora. E aí, vícios sexuais, vícios químicos também. Enfim, pessoas que se afogam nisso. Para quê? Para que possam se sentir melhor. Pessoas se mutilam para se sentir melhor. Que isso? Se mutilam? Meu Deus, mas que absurdo. Então, quer dizer que as pessoas preferem a dor da mutilação para que não sintam as dores emocionais, ou para que amenizem as dores emocionais? Sim, é exatamente isso.
Quer dizer que eles entendem, pessoas inteligentíssimas, estudadas, elas preferem tomar de uma droga para se sentirem livres. Sim, eles fazem isso. Por quê? Porque o ser humano faz qualquer coisa para se sentir bem. Até tomar bezetacil. Quem já tomou bezetacil? Dói muito. Um dia eu fui levar minha mãe no hospital, aí chegou uma menina muito magrinha, toda delicada. Aí ela entrou, aparentemente bem, mas ela estava provavelmente com febre ou com alguma infecção e tal. Eu fiquei, não podia entrar, minha mãe entrou, lembra, mãe? Ah, não, minha mãe estava lá dentro, ela não lembra. Aí a menina saiu primeiro que a minha mãe, né? Ela entrou, aí só assim. Bezetacil, querido, não é outra coisa não, bezetacil. Mas pode contar no relógio, algum tempinho só ela já vai estar melhor. Se ela não conseguir engolir, vai engolir. Se a febre estava alta, vai diminuir. Por quê? É uma dor que vai fazer bem, querido. E o ser humano se submete a coisas que, de alguma forma, até te fazem mal, né? Mas para que, de alguma forma, te faça bem, entendeu aí? O inversamente proporcional. O problema é que quando nós nos afastamos da vontade do Senhor para fazer algo que nos faça bem, aí é que as coisas começam a dar errado mesmo e muito mal, mesmo que de alguma forma estamos nos sentindo bem. Mesmo que de alguma forma nós possamos nos sentir bem. Existem pessoas que se sentem bem nos vícios sexuais? Sim, se sentem bem. Existem pessoas que se sentem bem nas relações extraconjugais? Sim, e relações extraconjugais, amados, começam por um flerte, começa por um cortejo, por um presentinho, uma piscada de olho, um olhar mais profundo, uma atenção mais de perto, uma ligação fora de hora. Começa assim, você já está numa relação extraconjugal, porque a sua mulher pode saber disso, ou seu esposo pode saber disso, então é extraconjugal. Te faz bem, enche o seu ego, mas está te levando para o inferno e acabando com a sua família. Vigiai e orai, porque o espírito pode estar forte, mas a carne ela sempre vai ser fraca. Porque nós somos tendenciosos a buscar as coisas que satisfaçam a nossa vontade. Pedro estava com sono, o que ele fez? Dormiu. Era a vontade que ele tinha, mas qual era o que Jesus tinha liberado sobre a vida dele? Vigie, fique comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Nós olhamos para o tempo da lei, queridos, e aonde era meio ferro e fogo, né? Se o sacerdote entrasse, ou o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, de uma maneira que não deveria entrar, sem cumprir os ritos de purificação e santificação, ele morreria de forma imediata. E nem para resgatar alguém poderia entrar. Era na cordinha que ele era tirado de lá. E falando, nossa, que tempo horrível. Eu digo para você que o tempo de hoje ainda é pior. O tempo é pior hoje. O tempo da graça, querido, é um tempo que nos foi confiado algo. Mas existem pessoas que estão morrendo confiando naquilo que já teve um dia. Mas está tudo bem comigo. Eu entro no Santo dos Santos e nada acontece comigo, entende? Querido, você não está no Santo dos Santos. Você pode estar sentindo o cheiro, você pode estar vendo a fumaça, o movimento. Você sabe que Deus está aqui, mas você está longe da sua presença. E a sua casa sofre com isso. Ao longo da nossa vida cristã, querido, nós aprendemos a cultuar ao Senhor. Ou não? Nós aprendemos a tocar violão, guitarra. Nós não aprendemos a tocar bateria. Só estou aqui cobrindo o nosso amigo Lipe, que está cuidando do Azaf. Que Deus tenha misericórdia do ouvido de vocês. Perdão, eu dei o meu melhor. Nós aprendemos a fazer as coisas. Nós aprendemos a pregar. Nós aprendemos a ser crente. Nos vestimos como crente, andamos como Bíblia, falamos como crente. As pessoas olham para a gente, nossa, como ele é crente. Nós aprendemos. Nós aprendemos.
Aprendemos a pregar, aprendemos a profetizar, aprendemos a falar, Jesus te diz. Aprendemos tudo isso. Assim como um professor de matemática, que aprende uma matéria e passa para alguém. Assim como um cientista, que aprende uma matéria. E isso não quer dizer, isso não é um termômetro para dizermos se estamos ou não bem com o Senhor. Entende isso? Quem diz isso para nós é o Espírito Santo. E se Ele não está falando nada, querido, começa a orar, olhar para dentro de você e vigiar. E fala, Senhor, por que eu não te ouço mais? Senhor, por que eu não sinto a sua presença? Senhor, por que eu olho para a Bíblia de um lado e para o outro e ela não faz mais sentido para mim? Porque eu não vejo mais nada novo. Você pode ler, querido, a Bíblia 100 vezes durante um ano, todas as vezes tem algo novo para você, porque é o Espírito Santo que te auxilia nesse processo. Se isso não acontece, querido, pergunta para ele, Espírito Santo, por que o Senhor não está falando mais comigo? E se a resposta for, porque você está longe de mim, faça de tudo para que você possa voltar para o lugar da onde você deveria estar. Faça de tudo. Estava ouvindo uma pregação do pastor Juscelio e ele falou uma coisa muito interessante, que eu falei, puxa, é muito verdade. No começo da igreja, se pensarmos na igreja primitiva, é claro que isso é só para que a gente possa entender o que ele estava falando, ele ilustrou dessa forma. No começo da igreja primitiva, quando Jesus veio, né, e veio Pentecostes e tal, aquela coisa toda, a igreja estava no nível 0 de pecado e de iniquidade. E aí, o mundo estava no nível 30 de iniquidade. Não era igual hoje. Tinha um pudor, né? Se a gente pensar no nível... Quando meu pai tinha a minha idade, não tem tanto tempo assim, né, pai? Não tem muito tempo, não. É? O nível de iniquidade era outro. Hoje, se você vê um filho dando na cara de um pai, você vai falar assim, poxa, mais um. Se você visse isso na época que meu pai tinha a minha idade, primeiro, esse filho provavelmente era alguém morto, porque o pai ia arrebentar ele. Segundo, você fala, meu Deus, você não sabe o que eu vi na rua. O quê? Um filho bateu no pai. O quê? Eu não acredito. Quem é? Quem é o nome dele? Eu conheço, não conheço? Hoje em dia, alguém foi assassinado ali na esquina. Caramba, é sério? Poxa vida, eu vou ali comprar pão. Se fosse há um tempo atrás, o quê? Fecha tudo, meu Deus, será que estão na rua? Já chamaram a polícia, não sei o quê. O nível de iniquidade está crescendo, querido. Mas numa época era 0,30. Hoje, o problema é que a igreja foi se acostumando com algumas coisas, né? Foi se acostumando. E hoje, queridão, tipo, a iniquidade está em 70, mas na igreja está em 30, 40, está acompanhando. Porque, de alguma forma, nós não somos da mesma forma igual ao mundo. Porque não somos tanto, mas também somos alguma coisa. E nos conformamos com essa situação. Aí ele usou um exemplo que eu falei, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele disse assim, olha só, a primeira vez que teve um beijo gay na novela, a igreja, não é possível. Como pode essa barbaridade na televisão, um beijo gay, meu Deus do céu? Porque a igreja não pode ver um beijo gay, mas pode ver um marido que trai, a amante que senta na mesa da amiga, o pai que abandona o filho, né? O filho que bate no pai, a malhação com as crianças cada vez mais cedo, tendo relações sexuais com seus namorados. Isso pode, só não pode o beijo gay. Entende a régua? Eu não sou tão, mas eu estou aqui, galera. Eu estou acompanhando a evolução, galera. Ou é santo ou não é. Ponto. A Bíblia fala sobre sede santo, não é sede mais ou menos santo. É sede santo. Sim, sim, não, não. Sai de cima do muro, ou você ou não é. Entende isso? Vigiai e orai para você ser ou não ser. E não tem questão nenhuma com isso. Ou você é seguidor de Cristo e busca ser parecido com Ele, ou você não é seguidor de Cristo. Porque se você não busca ser parecido com Ele, você não é seguidor de Cristo. Aí, querido, eu vou dizer uma coisa para você. A gente pode fazer o mês da família, a gente pode fazer o trimestre da família, o semestre da família, o ano da família, o milênio da família, mas não vai mudar nada, porque dentro de você continua a mesma coisa. E você é a sua família. Você faz parte da sua família. E se alguma coisa de boa vai acontecer lá, começa primeiro em você.
Começa primeiro dentro de você. Por isso, vigiai e orai, porque o Espírito pode estar preparado. Você já até entendeu o que você vai fazer. Você está motivado, você está edificado. Mas e quando a pressão vier? Aonde será a sua fuga? Pedro, você vai me negar. Pedro o negou 3 vezes, não foi uma só. O galo canta e um arrependimento profundo tomou o coração de Pedro. Quando ele olha Jesus, realmente aconteceu. Em alguns momentos, queridos, nós nos deparamos com uma situação semelhante. Olhamos para Jesus e pensamos: é verdade, aconteceu o que a Bíblia disse. A carne é realmente muito perigosa. Aconteceu de fato o que não poderia ter acontecido. Mais uma vez eu xinguei a minha esposa, eu xinguei meu esposo. Mais uma vez eu perdi o controle. Mais uma vez eu acessei um conteúdo que não deveria. Mais uma vez eu olhei para alguém. Mais uma vez. E querido, há um Deus que é tão tremendo e tão fiel, que desloca Jesus para ir conversar com Pedro. Entende isso? Havia muita coisa acontecendo nesse momento. Toda a humanidade estava sendo tocada pelo sacrifício de Jesus. Jesus ainda aqui, antes de subir, ressuscitado. É deslocado até Pedro e começa a conversar. Pedro, você é a liderança que vai começar uma igreja aqui na terra. Deixa eu tratar uma coisa com você. Você me ama? Ah, Deus. Ah, Jesus, nem tanto. Eu pensava que eu te amo, que eu te amava. Eu pensava, mas Pedro, tá bom, você vai apacentar minhas ovelhas, cara. E aí, Pedro, te perguntar uma coisa. Fala aí, Jesus. Você me ama? Jesus. Poxa, Jesus, você está fazendo isso comigo mesmo? Conversa vai, conversa vem. Deixa eu te perguntar a terceira coisa, Pedro. Você me ama? Ah, Jesus, de novo essa história. A falha de Pedro não tirou Pedro do processo, porque ele teve a hombridade de se arrepender e fazer tudo diferente. Entende? Não se sinta rejeitado porque você pecou, ou porque você não fez o que precisava ser feito, ou porque até aqui você não mudou o curso da sua história primeiro. Mas faça como Pedro. Entenda o lugar aonde você errou, ou o lugar aonde está errado, e faça você as coisas diferentes. Primeiro, entenda o que você sente em relação a Deus. Existe uma música que fala, me deixa te amar mais do que eu te amei ontem, né? Mais do que eu te amo hoje. Aí vai, com todo o meu coração, com toda a minha força. Na sua oração, querido, se você de fato não está disposto a entregar tudo ao Senhor, não fala isso para Ele não. Fala assim: Deus, eu quero chegar no nível aonde entregar tudo vai ser simplesmente uma consequência do que eu sou diante de Ti. Eu não vou precisar pensar. Eu não vou precisar falar isso. Eu simplesmente vou fazer. Pedro morreu como? Como que Pedro morreu? Entregue, foi morto, assassinado. Uma morte terrível. Ele chegou nesse nível, ele não estava, mas ele chegou. Por quê? Porque ele começou a vigiar o seu coração. E olha que ele foi levado ao Getsemane várias vezes, nesse lugar de massacre, de pressão. Mas quando você pega esse fruto e coloca no Getsemane, ele começa a prensar. Sabe o que sai dali? Azeite, querido. Azeite. Azeite, na Bíblia, ele se refere em alguns momentos, em algumas coisas, mas uma delas é unção, né? E muitos falam que uns são, outros não são, mas não é disso que eu estou falando, não. Unção que vem do Senhor. E às vezes, queridos, nós pedimos: Senhor, me dá a tua unção, Senhor, me dá o teu poder. Querido, às vezes olha lá de cima e fala assim: eu até quero te dar, cara, mas você não quer ir para o Getsemane.
você não quer ser prensado, você não quer sentir pressão, você não quer isso, cara, então você não vai ter. Já está liberado, só que está escorregadio. Ser escorregadio não, querido. O Getsemane é um lugar de ouvir a voz do Senhor. O Getsemane é lugar de comunhão. O Getsemane é o lugar da tua vitória. Jesus venceu a cruz no Getsemane. Quando ele saiu de lá, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele ia se entregar por mim e por você. O que as pessoas viram foi simplesmente a vitória que ele teve contra a sua carne no Getsemane. Ele venceu a carne dele. Aí veio o traidor, beijou o seu rosto, Jesus se entregou. Ele podia dar ordem aos anjos, podia te acabar com aquilo tudo, podia tudo isso. Mas ele resolveu se entregar por mim e por você. Querido, as suas vitórias serão vencidas lá na sua casa, quando você tiver a oportunidade de fazer aquilo que não procede de Deus e escolher fazer a vontade dEle. As suas guerras não serão vencidas naquele momento onde o fogo está caindo, muitas das vezes. Não, ali palavras são liberadas, ali é tempo de guerrear. Sim, mas às vezes as maiores batalhas são dentro do teu quarto. As maiores batalhas é no volante do teu carro. As maiores batalhas é no teu trabalho, no seu serviço, aonde você precisará ou escolher fazer a vontade de Deus, mesmo que isso te custe sofrer pressões que te causem dor, sofrimento, mas que vai te levar no nível de vitória. O Senhor Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. O Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele, porque ele é o Senhor de toda a terra. E ele voltará naquele grande e terrível dia, e nós aguardaremos ele. Nós estamos aguardando a sua vinda. Entende? Fazendo as escolhas certas. Quando você faz as escolhas certas, a sua casa é tocada. Quando você faz as escolhas certas, queridos, a sua casa é abençoada. Queria que você pensasse nas escolhas que você tem feito no seu dia a dia. Queridos, você sabe que não existem níveis de pecados diante do Senhor, não existe níveis de erros diante do Senhor. O salário do pecado é a morte. Ponto final. Não existe penas alternativas para o pecado. Não, se você só olhar para uma mulher, você não vai morrer não, você vai ficar afastado de Deus por uma semana. Não, se você xingar ou amaldiçoar os seus filhos, você vai ficar uma semana sem ouvir o Senhor. Não existe isso. O salário do pecado é a morte. E Paulo vai dizer que todos pecaram e afastados da graça foram. Mas Jesus foi enviado, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida é um dom gratuito de Deus. Mas isso nos custa alguma coisa. Isso nos custa alguma coisa. Queria que você ficasse de pé. Contudo, não seja o que eu desejo, mas sim como tu queres. Foi a oração de Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Nós oramos muito pelos outros da nossa casa, mas nessa noite a oração é por você. Por você que, assim como Jesus, muitas das vezes sente a sua carne, sente te levando ou querendo te levar para outros processos, senão aquilo que foi determinado sobre a sua vida. Jesus venceu.
Jesus, ele foi obediente como um cordeiro mudo até a morte de cruz. Eu digo para você que Jesus, ele veio para ser um modelo a ser seguido, e se ele venceu, nós vencemos por causa dele. Se ele venceu, nós vencemos. E eu sei que algumas circunstâncias são muito difíceis. É muito difícil. Ser crente não é fácil. Suportar as dores desse mundo não é fácil. Os pensamentos que vêm sobre a nossa mente não é fácil. Às vezes somos caluniados, somos desprezados, esquecidos. Não é fácil. Ver pessoas à nossa volta sofrendo, sem que possamos resolver de alguma forma, não é fácil. Mas eu quero te dizer que Deus está com você e Ele pode todas as coisas. Então, nesse tempo de pressão e dificuldade, que você possa ir a Ele e externar isso. Diga a Ele: Deus, olha como é que eu estou, olha o meu coração está quebrado. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um haja seu, eu preciso entender se esse é de fato o caminho, para que eu não possa perder tempo. Mesmo que a tua resposta não venha hoje, Senhor, que o Senhor me escute o que eu tenho a dizer ao Senhor, assim como escutou a Jesus. Eu digo a você que pode ser que a sua resposta ainda não veio, ou que as circunstâncias ainda não mudaram, mas isso não significa que Deus não está te ouvindo. Isso não significa que Ele não te ame. Isso não significa que Ele não tem percebido você. Simplesmente talvez não chegou o tempo, simplesmente talvez não chegou a hora, simplesmente talvez não é esse o momento para que você receba. Há uma palavra que fala que Deus não coloca um vinho novo no odre velho, porque não suportaria. Talvez algumas respostas ainda não vieram, porque você não suportaria, querido. Você morreria, se afastaria da presença de Deus. Então diga: Deus, o que eu preciso fazer para que eu possa estar da maneira correta, para receber aquilo que o Senhor tem sobre mim? Me coloca nesse lugar. No lugar onde eu escuto a sua voz, onde eu escute a sua voz, aonde eu te veja, aonde eu te sinta, aonde eu tenha comunhão contigo, aonde eu faça as escolhas certas, aonde a minha carne não me vença, aonde o Espírito domine sobre a minha vida, um Espírito que está conectado contigo. Conduza nessa oração, nessa hora. Vamos orar, queridos. Deus te leve nesse lugar, querido. Há um lugar junto ao teu coração, onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas, e eu desejo escutar. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui, e eu sou teu, e eu sou teu pra sempre. Eis-me
sou teu pra sempre. Que não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. E pra onde eu irei se só tu tens o que? As palavras de vida eterna. E se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim, e ainda assim, ali o teu amor me alcança. Diga um lugar, há um lugar junto ao teu coração, onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas, eu desejo escutar. Diga, eis-me aqui, eis-me aqui, sou teu, eu sou teu pra sempre. Eis-me aqui, sou teu, eu sou teu pra sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? E se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir O céu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. E eu vou perder pra o teu amor. Eu vou deixar, e eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder, e eu vou perder pra o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens As palavras de vida eterna. e se eu me esconder
mais profundo vale. O céu subir a mais alta montanha. Ainda assim ali o teu amor me alcança. Estás aqui andando entre nós, meu coração nos faz querer-te mais, Jesus. Você tem tudo em nós. Rasga os céus e faz, rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Se você crê que Ele está aqui, levante suas mãos e declare: estás aqui, e estás aqui andando entre nós. Meu coração nos faz querer-te mais, Jesus. Você tem tudo em nós, tudo em nós. Rasga os céus e faz mais uma vez. Rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Diga mais uma vez: estás aqui, estás aqui, estás aqui, estás aqui andando entre nós. Meu coração nos faz querer-te mais, Jesus. Você tem tudo em nós. Rasga os céus mais uma vez, mais uma vez. Rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Sim, Jesus, Jesus, você tem tudo em nós. Bote a mão no seu coração. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está aqui? Os enfermos são curados, Ele está aqui. Os enfermos são curados, o Rei está aqui. Os cativos são libertos, o Rei está aqui. Os enfermos são curados, o Rei está aqui. Os cativos são libertos, o Rei está aqui. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Ele está aqui, querido. Estás aqui andando entre nós. Meu coração
demais. Jesus, você tem tudo. Rasga os céus e faz. Rasga os céus e faz mais uma vez. Me conto a glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Quero que declarar que de agora em diante a sua fuga vai ser o Senhor. O seu porto seguro não vai ser a sua carne ou os seus desejos, mas sim vai ser o Senhor. A sua família não será mais a mesma. A sua casa não será mais a mesma. Você pode erguer as suas mãos e profetizar sobre a sua casa. Libere uma palavra sobre os seus filhos agora. Libere só uma palavra sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre a sua mãe, sobre o seu pai. Libere uma palavra sobre a vida dos seus primos. Libere uma palavra sobre a vida dos seus parentes como um todo, sua avó, seu avô. Libere uma palavra, vamos, sobre os seus netos. Libere uma palavra sobre a vida deles. Diga, eu declaro a libertação do Senhor, eu libero de todo vício em nome de Jesus. Eu declaro a cura, a restauração familiar em nome de Jesus. A paz, a paz, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro que o reino do Senhor será estabelecido sobre a sua casa. Que todo medo possa ser lançado fora pelo verdadeiro amor que inundará a sua casa. O amor de Jesus. Serão da lavacheira da lavaz. Serão da lavacheira da lavaz. Serão da lavaz. Serão da lavacheira da lavaz. Serão da lavacheira da lavaz. Queria que você fechasse seus olhos agora. E nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, mas que como uma oração você possa trazer à sua mente a sua família agora. E você vai pensar na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha. Você vai pensar, sabe, no seu banheiro. Você vai pensar em todos os cômodos da sua casa, nos lugares onde você se reúne com os da sua casa. E vai declarar: tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui na minha casa. Tu estás aqui, Deus, no meio de nós. Rasga os céus e faz na minha casa mais uma vez. Vem com tua glória sobre a minha família e mostra o teu poder aqui, Senhor. Mostra o teu poder aqui, Senhor. Vamos fazer isso pela fé. Nós nos movemos pela fé, amém? Nós nos movemos pela fé, querido. Então vamos cantar isso. Estás aqui na nossa casa. Estás aqui andando entre nós. Teu coração nos faz querer-te mais. Jesus, você tem tudo. Você tem Tudo em nós. Tudo na nossa casa. O meu sobrenome te serve, Senhor. Rasga os céus. Rasga os céus. e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra teu poder. Jesus, você tem tudo em nós. Diga com mais força isso. Pensa na sua família e diga: Jesus, você tem. Jesus, você tem tudo. Você tem Tudo em nós. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Glorifique o nome dEle, pois Ele é digno. Pois Ele é digno. Aleluia.
Agora nós vamos por uma parte muito importante desse culto. Que isso? Não acabou? Nós vamos por uma parte de extrema importância, em que às vezes nós negligenciamos. Que parte é essa? A parte de irmos embora. Por que nós negligenciamos? Porque muitas das vezes nós saímos daqui e desconsideramos o que nós ouvimos do Senhor. Agora nós vamos para o Getsemane, querido. A hora que o calo aperta, a hora que as pressões vêm, e nós declararemos para Ele: Senhor, que todavia seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Quando você pegar o seu volante no seu carro e começar a pensar no dia de amanhã, as dificuldades do seu trabalho ou não, pode ser que você tenha muita tranquilidade no seu trabalho, que você comece a planejar assim: Deus, amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro, mas essa é a minha vontade, mas que todavia a sua vontade seja feita. Que todavia a vontade do Senhor seja feita sobre a sua vida, querido. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui às 7:30 da noite cultuando ao Senhor. Pastor Sandro de Nova Iguaçu vai estar aqui conosco ministrando a palavra. Venha, sei que vai ser tremendo. Próximo sábado às 9 horas da manhã, consagração. Não perca a oportunidade de estar aqui, não. Se você puder, venha às 9 horas, às 10 estará terminando. No próximo domingo, culto ao Senhor. E no próximo domingo, os adolescentes terão aquela ministração especial, né? Lá atrás, junto com o Mateus e a Thalita. Quero desafiar você, adolescente, traga mais no próximo domingo, traga um amigo, uma amiga, para que elas possam aprender um pouquinho mais de Jesus, assim como você tem aprendido. Quero desafiar você a trazer um primo, uma prima, um parente, sei lá. Traz alguém para participar com você nesse dia, amém? Feche seus olhos, queridos. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa noite muito especial, aonde o Senhor nos deu a oportunidade de estar na tua presença mais uma vez. Alegra o nosso coração o fato de sabermos que o Senhor estará conosco quando formos para nossos lares, e eu te peço que a tua presença nos guarde de todos os males, em nome de Jesus. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda o nosso corpo, Senhor, de violências, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Que nessa semana nós possamos estar mais próximos ao Senhor do que estivemos na última semana. Que possamos ter experiências contigo. Que possamos ouvir a tua voz e ver o teu amor abundando a nossa casa, tocando nossos parentes, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Liberdade para nos conduzir, ó Deus, no dia a dia. Liberdade, Senhor, para nos instruir todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe. Cuida, Senhor, cuida de nós, cuida dos nossos. Cuida, Senhor, de quem nós amamos. Cuida, Senhor, e os guarda. Resgata o coração daqueles que estão longe de Ti, Senhor. Alcança aqueles que ainda não Te servem, Senhor. Leve-os, ó Deus, ao reconhecimento de quem Tu és. Que eles possam se render a Ti, Deus, ao Teu senhorio, ao Teu amor, Jesus. Nós Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana na verdade, todas as semanas nós temos uma direção, né, para fazermos com a nossa família. E nessa semana
você vai fazer algo que você provavelmente faz, mas movidos por essa direção. Você vai fazer um tempo de culto familiar, mas esse culto vai ser diferente. Todos os integrantes da sua casa vai ter uma função. Um vai orar para iniciar, outro vai cantar alguma coisa, outro vai trazer uma palavra, outro termina orando. Mas o sentido é abençoarmos as nossas famílias, sabe? Compartilhe o seu coração, compartilhe os seus sonhos, se você assim não faz. Compartilhe aquilo que você tem recebido como direção de Deus, aquilo que está te angustiando, te causando dor. Ore junto com ele, ore junto com ela, ore junto com os teus filhos. Faça esse culto familiar. Separe um dia, separe um tempo, mas um tempo de qualidade. Não faça na correria, não. Separa, não. Esse dia vai ser o dia do meu culto com a minha casa. Pastor, mas nem todo mundo na minha casa é crente. O que eu faço? Vou te dar uma estratégia. Fala assim, querido ou querida, durante todo esse mês eu tenho orado pela sua vida de uma forma muito especial. Você pode separar um tempinho comigo para a gente orar um pouquinho junto? 5 minutinhos. Não vou me estender muito não, só quero orar um pouquinho com você. Se ela aceitar ou se ele aceitar, separa ali um louvor breve ou uma... Se você achar que isso não vai rolar, separa uma palavra breve para que vocês possam orar segundo essa direção. Talvez não vai ser um culto, mas vai ser um momento, sabe, um momento muito importante, que quem sabe vai dar um estopim ou uma continuidade naquilo que o Senhor está fazendo, e você vai colher frutos. Amém? Se você pode, que você reúna toda a sua casa e faça esse culto como antes eu tinha falado. Vamos fazer isso? Se você se sentir à vontade, tira uma fotinha e coloca lá no grupo da igreja. Por que isso, pastor? Porque você vai motivar outras pessoas a fazer também. Você vai dar força para ele, vai dar coragem. Olha, eu fiz aqui, ó, minha casa. Aí você posta para a gente se alegrar com você e também para motivar outros irmãos a fazer de igual forma. Amém, queridos? Vamos fazer isso? Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que você possa voltar para a sua casa.